Fala, gente! Sejam bem-vindos, então, aqui à nossa aula de revisão para Física do ensino médio, tá bom? Eu gostaria de agradecer aqui todo mundo que me acompanha nessa playlist aqui, tá? Então, tá, uma colega minha muito parceira, a professora Isabela, ela tá aqui me ajudando também a montar essa playlist aqui, se não fosse ela, essa playlist não existiria. E a minha aluna Sofia também, a qual tem a intenção de assistir todos os vídeos aqui para se dar bem no ensino médio. E se você é igual às duas, quer estar bem também no ensino médio na parte de física, basta você acompanhar essa playlist aqui até o final. Eu vou passar por todos os assuntos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, tá bom? E aí você vai poder matar eles devagarzinho, tem uma sequência, mas você também pode só pegar o tema e pelo tema você descobrir o que a gente está trabalhando ali, tá? Então, como você já bem viu aí, sabe que essa daqui é uma aula de exercícios, onde a gente vai exercitar a matemática dentro da física. Porque é essa a primeira noção que a gente tem da física, né? É que a matemática parece que ela vai entrando no mundo real e a gente começa a fazer contas muito básicas, igual eu falo todo comecinho de aula aqui, né? Como, por exemplo, a gente se deslocar de um espaço para outro espaço. E como são espaços diferentes, a gente tem que diferenciar eles com alguma coisa, certo? São aonde a pessoa está localizada, onde o corpo está localizado, enfim. Tá? E a partir disso, então, só de ter se movido, a gente começa a tirar equações do movimento, né? E como bem disse em algumas outras aulas aí, a parte mais importante antes de você entrar no ensino médio é você entender o que é um sinal de igual, tá? Como professor de matemática, eu noto muito essa falha do pessoal aí, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, ali pelo sétimo, oitavo, nono ano, que deveria saber o que é uma igualdade, né? Então, o que é uma igualdade? A igualdade é como se fosse uma balança, onde aquilo se mantém equilibrado. Tá? E a gente percebe que quando a gente trata uma nova. A gente trata, não, a gente realiza uma taxa de variação de uma posição na outra, a gente cria então uma determinada grandeza, que seria a taxa de variação do espaço, conhecida como velocidade. E a partir daí, então, começam a surgir outras equações, né? Aparecem equações de aceleração e aparecem equações de deslocamento. E todas elas envolvem o tempo, certo? O que eu já falei com vocês aqui então? Que o movimento ele pode ser de dois tipos. Ou ele é um movimento que está andando sempre em linha reta e com velocidade constante, conhecido como movimento retilíneo e uniforme. Então aqui a velocidade média é igual à velocidade em todos os instantes. Então a velocidade no instante um é igual à velocidade no instante 2, ou seja, todos os valores são o mesmo, conhecido então como velocidade constante. Vamos por aqui de preto mesmo. Velocidade constante. Tá, então essa velocidade constante proporciona um movimento retilíneo e uniforme, e a gente tem ali então a equação de velocidade, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo, né? Lembrando que esse delta aqui é o mesmo delta da matemática, que tem uma variação em x1 e x2, só que o nosso é mais fácil de calcular. E a gente tem também a equação do espaço, né? Conhecido como equação horária do espaço, que é o S igual a S0 mais V vezes o tempo, tá bom? E se não for um movimento retilíneo e uniforme, ele seria um movimento uniformemente variado, o qual se possibilita fazer curva, acelerar e frear ele, tá? Na aula anterior a gente fez aqui a classificação desses movimentos, né? Se eu for um movimento em MRU, eu tenho duas classificações, então são de dois tipos, ou eu estou indo para frente ou eu estou indo para trás, progressivo ou retrógrado. E se for MUV, eu tenho aqui quatro tipos, né? Por quê? Porque ele tem a combinação tanto desse, né? Porque eu posso estar indo para frente, só que eu posso estar sendo freado. Então ele é progressivo, mas ele é desacelerado, ou seja, retardado, né? Ou eu estou indo para trás e eu estou sendo puxado para frente. Imagina uma mola amarrada no teu cinto e você tenta correr para trás, a mola te puxa de volta, né? Então significa que a gente tem algumas classificações a mais aqui. Então, tem dois tipos aqui. Um desses tipos é como mostra a variação do espaço e o outro tipo é como mostra a variação, é como mostra não, é relacionado, né, com a variação do espaço e o outro é relacionado com a variação da velocidade. Tá? Então, o espaço e a velocidade são coisas diferentes, tá bom? Do mesmo jeito que é diferente a gente calcular a nossa aceleração média. E se a aceleração média é a mesma em todos os lugares,
a gente tem então o que a gente conhece como sendo MUV, movimento uniformemente variado. A variação de velocidade é sempre a mesma naquele intervalo de tempo, tá? Dando então uma aceleração média. Se essa aceleração for a mesma, a gente tem equações de movimento para aceleração. Uma que é parecida com essa de cima aqui, ó, que é o tal do sorvetão, né? Fórmula ali. Eu não gosto de falar assim, porque eu quero que você entenda o que é a fórmula, ó. Até aqui elas são iguais. Mas eu coloquei um V0. Por quê? Porque a velocidade vai mudar. Ela vai ser acrescentada de uma aceleração em um determinado tempo, obedecendo essa cara aqui, ó. Obedecendo essa cara. O que que digo essa cara? O t elevado a 1 e o t elevado a 2. Isso aqui muda toda a minha equação. Significa que é um movimento ali em que tem aceleração e ele muda com o t ao quadrado, diferente desse daqui. Que isso aqui troca todo instante. Esse daqui troca todo instante, mas a aceleração também afeta isso no tempo ao quadrado. Isso daqui é um efeito na física não tão, fala não tão lógico assim. É lógico, mas ele não é tão óbvio assim, certo? Tá, então a gente tem essa equação. A gente tem a equação básica de velocidade, né? Onde a variação de velocidade perdão, onde a velocidade que eu vou ganhar é a velocidade que eu tinha mais uma aceleração, vezes um tempo ali. Tá bom? E a outra equação que eu tenho é uma equação conhecida como equação de Torricelli. É uma equação que não é horária, porque não tem o horário envolvido nela, que é o V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Bom, tá bom. Então a gente tem essas três equações para o movimento MUV e essa uma equação aqui para o movimento retilíneo e uniforme. E o que a gente faz com elas? Essa é a grande questão. Para que serve isso daqui? Serve para a gente verificar o movimento, tá? E esse movimento ou ele acontece em uma dimensão, que é o que a gente trabalhou bastante aqui, andando para frente e para trás, tá? Só que para frente e para trás, ele pode ser também para cima e para baixo, só que separados, né? Ou seja, eu não consigo rodar, eu não consigo tropeçar, não consigo cair. Então, isso é o 2D. E a gente tem depois o 2D. A gente tem um D e o 2D, né? Ah, professor, mas existe movimento em 3D. Sim, existe. A gente não vai trabalhar aqui, mas existe movimento também em três dimensões. Em 2D seria eu fazer uma combinação dos dois. Ou seja, eu consigo tanto ir para frente quanto ir para cima no mesmo movimento, né? Realizando o movimento que a gente chama de movimento parabólico. Aí a gente vai ver algumas peculiaridades das equações aplicadas a questões. Questões que você pode cair no Enem, pode cair no vestibular, pode cair na sua prova de física hoje ainda, tá? Ou amanhã, né? Por causa que eu espero que você não esteja estudando em cima da hora. Tá? Então a gente vai ver aqui então agora algumas questões. Lembrando que então a gente tem essas equações aqui, é importantíssimo a gente isolar essas equações aqui, principalmente essa primeira aqui, ó. Essa equação vai ser importantíssima para a gente na parte de leis de Newton. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem como questão. A gente já pega a nossa primeira questãozinha, uma questãozinha simples, e a gente vai verificar é, qual que é o mecanismo de você resolver uma questão aqui na física, né? Primeiro você vai fazer o mesmo que faz na matemática, vai ter que ler a questão e entender o enunciado. Tá? Então, primeira parte, leitura. Anota aí, então, como começar a resolver uma questão de física. Primeiro, então, leitura. Ler. E depois, segundo, interpretar. Por que que o ler e o interpretar às vezes não acontece ao mesmo tempo? Porque é uma questão que envolve um interlocutor, envolve alguém que está te dando uma ideia ali, então. E às vezes só ler, a gente vê aquilo como uma historinha. Mas na hora que eu interpreto, eu converto isso na minha linguagem. Tá? Então tem que ter a interpretação. E depois da interpretação, eu preciso tirar ali, ó, essa parte é importantíssima. Eu preciso tirar dados, tá? Eu preciso tirar dados. Faz a leitura, faz a interpretação, pode colocar até como sendo um mais o outro meio que junto, né? Se você domina a parte da leitura, você leu bem a questão e já entendeu. Se você não leu bem, você tem que ler duas vezes, tá bom? Então já imagina aí que a interpretação seria a sua segunda ou a sua terceira leitura. Tirando os dados, a gente vai fazer a parte mais importante, que é equacionar. Então, a partir do momento que você tira uma equação, você tira ali um sinal de igual. Então, quando eu falo de equacionar,
tiro uma igualdade. Por quê? Porque com a igualdade eu consigo fazer o passo quinto, que é operar. Então são as operações. E aí, como sexto passo, você pode ter a solução. O que é essa solução? Um resultado, né? O que é a solução? Um resultado. E às vezes tem até o passo sétimo, que seria interpretar a solução. Tá? Então aqui chega no resultado, por exemplo, 8 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui seria o meu resultado. Mas e aquele valor, aquelas letrinhas que aparecem no final? Vai além da solução. Eu tenho que interpretar que aquele ali, aquela unidade, é unidade de aceleração. Tudo bem? Então significa que por várias e várias vezes eu vou ter que avaliar o resultado, ou então observar o resultado, tá? Então vou deixar aqui só escrito resultado. E esses 7 passos ajudam você a resolver questões de matemática, de física e de química. Mesmo a química, às vezes, não sendo tão próximo disso. Tá? A química, a gente tira ali, às vezes, na hora da equação, na hora das operações, são operações ali um pouquinho mais complicadas. Mas é nada que você não resolva também, né? Porque também você consegue fazer operações lógicas, então você resolve. Então, tira um print aí dessa parte aqui, ó. Guarda para você e entenda esse caminho aqui. Eu não vou voltar mais nele, tá? Então, ler, interpretar, tira os dados, resolve a equação, faz as operações, interpreta a solução. Que é o que a gente vai fazer o tempo todo aqui, tá bom? Mesmo eu não falando para você, é isso que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Em 2016, agora vem a minha questão, foi abatido o recorde de voo sem interrupção, ininterrupto, mais longo da história. O avião Solar Impulse, movido a energia solar, percorreu 6.480 quilômetros em aproximadamente 5 dias, né? Partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América. A velocidade escalar média, velocidade escalar média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente. Então, a velocidade escalar média foi de aproximadamente, note o aproximadamente, eu não preciso fazer um cálculo redondo, eu posso fazer o cálculo aproximado, porque a questão pediu isso, faz parte da minha interpretação, porque eu estou interpretando a pergunta. E a pergunta é só esse finalzinho aqui, ó. O resto é dados. Ah, então lê e agora tira os dados? Vamos tirar os dados então. Ele é um avião que move sem combustível convencional. Talvez ele decole com combustível convencional, mas ele mantém o voo dele com energia solar. E aí ele percorreu então do zero até os 6.480 quilômetros, certo? Metade do tamanho da Terra, né? O raio da Terra. Em aproximadamente 5 dias. Então, o que você tem? Você tem o espaço dele no começo, que é o zero, o espaço no final. Então, você já entende a sua variação de espaço. Você tem o tempo que isso começou, o tempo zero é o instante zero, 0 segundos. E você tem o tempo final. Professor, mas por que em segundos? Vamos por 0 dias, então. 0 dias. E aqui a gente tem 5 dias. Tá? E como pode ser aproximadamente, eu posso calcular isso como sendo quilômetros por dia, quilômetros por hora, quilômetros por minuto, quilômetros por segundo, metros por segundo, tá? Desde que seja quem? Desde que seja a variação do espaço dividido pela variação do tempo, né? Essa parte de cima, então, é o meu deslocamento. Esse meu deslocamento, então, eu vou conseguir calcular a partir da observação. Quanto tem deslocamento de 0 até 6.480? Ah, tem 6.480, claro. Mas qual é o cálculo? O final menos o inicial. Então seria aqui, ó, 6.480 menos zero, dividido pelo tempo. Qual que foi o tempo? 5 dias. Então é 5 menos zero, tá? Só que esses 5 dias eu vou colocar ele em horas. Mas por que você vai fazer isso? Porque eu vou colocar ele em horas para ficar com resposta no quilômetros por hora. Para a gente imaginar uma velocidade média desse avião em que a gente consiga comparar ela, tá? Deixa eu só destacar melhor essa velocidade média. Que a gente consiga comparar ela. Então vamos deixar em quilômetros por hora. Então o meu tempo de 5 dias vai ser um tempo de quanto agora? Vai ser um tempo de
24 horas por dia vezes 5. Aqui dá zero, aqui dá 2, né? Aqui dá 10, com 2 dá 12. Eu tenho, então, 120 horas. 120, se você sabia disso, que 5 dias é igual a 120 horas, então quantas horas você tem na semana? 120 horas. O resto é fim de semana. Então, o tempo final aqui, 120 horas. E note que esses 120 horas ele não foi parte da minha interpretação. Eu tirei os dados ali, claro. Os 5 era a minha interpretação. E esse 120 já faz parte da parte de operações, né? Porque eu estou encaixando ele numa igualdade aqui, ó, que é chamado de montar essa igualdade. Então, depois que eu equacionei isso, fazendo as operações. E na hora de resolver a minha operação, eu tive esse problema com os dias aí. Não foi um problema, né? Foi uma escolha minha. Só que eu colocando assim fica um resultado mais tranquilo para eu comparar com o que a gente tem no dia a dia. Então a minha velocidade média escalar, né? Porque não importa a direção que ele está indo aí. Quando a gente fala escalar, a gente fala que não importa aí a direção e sentido, né? Não está indo nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Ele só está indo. Então ele está num lugar, depois em outro, calcula a distância ali entre os dois pontos, enfim. Tá, então vai ser então diretamente, né, o valor de 6.480 dividido por 120, porque os zeros saem dali. Tá? Então corta esses dois zeros aqui para resolver a divisão, você pode fazer isso. E aí vai ficar 648 dividido por 120. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu limpar. 648 dividido por 120. Não vou pagar mais nada. 648 dividido por 120 não, né? Por 12. Quantas vezes cabe o 12 aqui no 64? Se você fez essa conta corretamente, você vê que cabe em 5 vezes. 5 vezes 12 dá 60. Sobrando 4, desce o 8. Quantas vezes cabe o 12 no 48? Se você sabe a tabuada do 12, ou se você resolveu a multiplicação do 12, você vai ver que cabe em 4 vezes. 4 vezes 12 dá 48, o que resulta então no resultado de 54. 54 o quê? É isso mesmo, gente? É isso mesmo. Não é bem lento esse avião? Eu tava achando que dava uma velocidade absurda aqui, ó. Então ele deu 54 quilômetros por hora, né? E 54 quilômetros por hora não é um avião tão rápido, tão rápido. Então ele percorreu uma distância grandona aqui, ó. Mas pelo fato dele ter demorado isso e dele ter feito isso em muito tempo, então significa que ele andou devagar. Tava achando que ele ia ser um avião super rápido, né? Por causa desse Solar Impulse. Achei que ele ia ser um avião tipo de 500 quilômetros por hora ou alguma coisa assim. Então a gente resolveu isso? Sim, a gente resolveu essa questão. Chegamos aqui nos nossos 54 quilômetros por hora. Não é uma velocidade tão grande para um avião, né? Deve ser uma coisa lenta ali, ele só fica planando, pode ser uma coisa assim. E ele sustenta isso, né? Porque se a gente considerar ali a velocidade de alguns aviões, olha que coisa legal. A velocidade de alguns aviões é próximo de 1.000, principalmente na hora do pouso dele, né? Então aqui a gente tem 6.480, que isso daqui é uma velocidade um tanto alta, é uma distância um tanto grande. Só que ele percorreu em um tempo muito grande, né? Se fossem os aviões convencionais, eles percorreriam isso daí em algumas horas, tá? Daí a gente dividiria ele por outro valor. Daí se fosse, por exemplo, dividido por 12 horas, aí ia dar ali 540. Seria um valor maior, porque teria que andar mais rápido para percorrer esse tempo em um tempo menor. Isso aqui tem a ver com aquela grandeza de inversamente proporcional, né? Se o tempo está aqui embaixo, se o tempo aumenta, a velocidade diminui. Se o tempo diminui, a velocidade aumenta. Bom, mas eu não vou cair muito nesses detalhes de velocidade média que a gente já fez em outras questões no passado, tá? Eu só fiquei surpreso mesmo por o valor ter ficado pequeno, esse valor de 54 quilômetros por hora. Mas enfim, a matemática não engana a gente, né? Tá, e agora? O que a gente vai fazer?
A gente vai continuar resolvendo questões, mas eu quero que vocês entendam agora que esses problemas, essas equações, elas não valem apenas para alguma coisa que está no plano, né? Então a gente imaginou aqui o avião, imaginou ele numa linha reta. Só que ele poderia fazer curva? Poderia. E se ele faz curva, muda tudo? Muda. Mas vamos dar uma olhadinha antes numa questão, se não me engano, é uma questão de queda. Deixa eu ver aqui. Ah, não é não. É uma questão semelhante agora, só que agora de um avião freando. E o que muda de uma coisa que freia para uma coisa que tem uma velocidade escalar média? A velocidade escalar média, eu faço então a variação das posições, né? Faço a variação do espaço. Mas quando eu tenho uma variação na velocidade, eu estou freando ele. É chamado de desaceleração. Desaceleração é um retardo no movimento. Opa, é um retardo no movimento, tá? Então significa que está mudando a velocidade. Então vai existir não uma variação de s, vai existir uma variação de velocidade. E essa variação de velocidade ela muda no tempo, tá? Então, além das posições mudarem, a velocidade vai mudar também. Ele vai ficar mais devagar. Então ele começa ali a velocidade de 90 por hora e ele para. Então ele vai de 90 por hora até zero. E é isso que a gente vai ver agora. Primeiro a gente vai ler, depois a gente vai interpretar, depois a gente vai tirar os dados, depois a gente vai equacionar, operar e interpretar a nossa resposta. Vamos lá então. Um avião, ao aterrissar, percorre a pista com uma velocidade de 90 metros por segundo. Olha, eu falei quilômetros por hora, não era. Metros por segundo. E desacelera a 5 metros por segundo ao quadrado, até parar. Qual o tempo gasto para o avião parar? Então, a pergunta é só isso daqui. O que é o resto? São dados. E esses meus dados, então, eu fiz a leitura, né? A interpretação, então, eu posso fazer um desenhinho para interpretar ela. Então, ele pousou aqui com velocidade, com velocidade de 90 metros por segundo. Você pode, para calcular isso aqui em quilômetros por hora, você pode fazer ele vezes 3,6, para você saber qual é isso em quilômetros, para poder comparar, né? E aí, então, ele desacelera, ou seja, a cada segundo vai sendo subtraído disso 5 metros por segundo ao quadrado. Por isso que tem um quadradinho ali, tá? Porque ele vai roubar desse 90, 5 a cada segundo. Então, um segundo depois, a velocidade vai estar de 85 metros por segundo. 2 segundos depois, 80 metros por segundo. Por quê? Porque ele desacelera, então existe um sinal de negativo, tá? Então ele vai sendo tirado da velocidade. Tá, e agora então, tirar dados, né? Interpretei, que seria entender isso daí, vai chegar até quanto? Então ele vai de 90, seria o meu V0, né? Ele vai de 90 até um V final, que é a parada, 0 metros por segundo. Tá bom? E ele perguntou o tempo gasto, então é uma questão que tem que ter o horário, né? Porque ele perguntou do tempo, e ele me deu o tempo como referência? Não, mas ele perguntou o tempo. Então eu tenho ali a minha aceleração, ou a minha aceleração média, ela é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo em que essa velocidade acontece. A variação do tempo é o tempo gasto. Tá? Então, eu descobrindo o ΔT, eu descubro qual foi o tempo gasto. Tá? Professor, mas eu posso usar a equação horária da aceleração? Pode. Qual é ela? Velocidade igual a V0 mais A vezes o tempo. Bom, vamos resolver dos dois jeitos? Então, para resolver aqui a aceleração média, eu deveria saber o valor. Vou botar uma corzinha mais chamativa, um laranja. Da aceleração média, que eu sei, que é negativo, né? Então ela vai ser ali de menos 5 metros por segundo. E do outro lado da igualdade, esse laranjinha ficou ruim, né, gente? Vou botar aqui um preto mesmo. Então é 5, só que é sendo para trás, subtraído. Menos, então, 5. Professor, bota ali metros por segundo ao quadrado. Quando eu estou resolvendo a equação, eu não preciso colocar o valor, gente. Se eu estou trabalhando com a equação e eu tenho garantido o valor, não, a unidade.
No valor você tem que pôr, né? Eu tenho garantido que essa equação funciona desse jeito, eu não preciso pôr a unidade. Às vezes você não entende como funciona uma equação, você tem que criar essa equação, aí você tem que verificar a sua unidade, tá bom? Quando a gente fizer aula de dimensionamentos, de medidas, a gente vai falar mais sobre isso. Só que, então entenda isso, existe uma unidade que é o que vai dizer que é aquela grandeza, né? Essa unidade aqui, ó, metros por segundo, me diz que a grandeza é velocidade. Segundo, me diz que a grandeza é tempo. Metros, me diz que a grandeza é posição. Tá? Nesse caso aqui, então, eu preciso saber da aceleração, que é o 5, tá ali, então, aonde é a equação, igual a mudança de velocidade. A mudança de velocidade, ela é sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. Opa, velocidade inicial. Qual que é a final? A final é a parada, então é zero menos a inicial. A inicial é quanto? A inicial é 90. E a parte de baixo é minha variação do tempo, né? Ah, final menos inicial. Não, eu quero saber o tempo gasto total, eu posso deixar assim mesmo. Por quê? Porque aí eu posso levar ela para lá multiplicando e trazer o 5 no lugar dela, né? No lugar dessa minha variável tempo, dividindo. Tá bom? Então o tempo vai lá no lugar do 5, tempo aqui no lugar do 5, então que vira ΔT. O sinal de negativo vai junto com o valor, que ele vai parar lá embaixo, então, né? Então aqui vai ser menos 5. Uma outra coisa que é curiosa, que 0 menos 90, dá 90. Não, não vai errar nessa parte, cara. O 0 menos 90 dá menos 90. Tirei o zero. E agora você tem que resolver uma divisão de dois sinais de dois negativos, né? Então, menos com menos na divisão é igual na multiplicação. Faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, seria 90 dividido por 5. Se você sabe resolver essa divisão tranquilamente, você vai ver que vai dar aqui 18, certo? E 18 o quê? É tempo, é mudança de tempo. Então, são 18 segundos. Ou seja, um segundo depois, diminuiu de 90 para 85. 2 segundos, até 80. 3 segundos, diminuiu para 75. Gente, e é 75 não significa que ele está chegando no lugar 75. Significa que ele está andando a 75 metros por segundo. Ele está ficando mais lento. Ele vai continuar andando, só que mais lento. Tá? E até ele parar, vai levar então 18 segundos. A questão poderia me perguntar qual foi a distância que ele percorreu? Poderia. Aí eu não ia trabalhar com essa equação aqui, ó, que é a equação de posição, né? Que é a equação de mudança de velocidade. Eu iria trabalhar com a equação de posição, que é Torricelli, ou S igual a S zero, aquela grandona, né? Mais velocidade zero vezes o tempo mais a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Tá bom? E aí eu encontraria então quem? As mudanças na posição, ou seja, a distância que ele levou para poder parar. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Então deu 18 segundos. Eu vou calcular agora usando a equação horária. O que muda de uma para outra? Primeiro, o tempo que aparece na equação horária não está como variação, né? Ele está lá como um tempozinho simples, certo? Mas eu posso trabalhar ele semelhante, por quê? Porque aqui o acontecimento aconteceu no tempo igual a zero. Aí então ele parte de zero e vai até um valor. Significa que eu poderia tirar a variação. Tá? Então é semelhante. Uma outra coisa que acontece aqui. A aceleração está multiplicando. Uhum. E o V0 está junto com a aceleração. E aí eu consigo fazer mais tranquilamente, né, mostrar para vocês mais tranquilamente o efeito da aceleração na velocidade. Ó. Então, a minha velocidade no final vai ser parada, ou seja, vai ser zero. A minha velocidade aqui, ó, inicial, depois do sinal de igual, vai ser negativa? Não, vai ser 90. A minha aceleração vai ser negativa, eu estou freando, então troquei o sinal. O valor da aceleração é 5 e o tempo que eu tenho aqui é que eu tenho que calcular. Tá bom? E se você perceber aqui, ó, o que vai acontecer? O 90 vai passar para lá, vai ficar menos 90. O menos 5 está multiplicando,
vai passar dividindo. Então, você vai ter de novo que resolver qual conta? 90 dividido por 5. E qual conta você resolveu aqui? 90 dividido por 5. E aí, então, você encontraria ali em cima o valor do tempo. Tá? Então, qual é a diferença de você resolver a aceleração média e de você resolver uma equação horária? A equação horária, você não vai encontrar uma variação de tempo, você vai encontrar o tempo para você realizar aquele acontecimento. E aqui você encontra a variação total de tempo. Né? Nesse caso, poderia usar as duas, nessa questão aqui, especificamente nessa questão, poderia usar as duas. Professor, mas vai ter outras questões que a gente vai usar as duas também? Vai, você pode usar dos dois jeitos, dependendo de como você está tá interpretando a sua questão. Então, se você interpretasse desse jeito, imaginando as duas velocidades mudando ali, né, poderia ser essa. Ah, mas eu sei a taxa de variação, então usa essa outra aqui, não tem problema. Trabalha com o que você resolve melhor, né? Nos dois casos vai ter que ter uma divisão na conta. Fechado? Ah, professor, chega, tá dando dor de cabeça. Tá, mas a gente tem que resolver ainda mais uma, que é uma questão agora de aceleração, só que é uma aceleração para baixo, que é uma chamada de queda. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentre os nossos assuntos de cinemática, a gente tem então uma dimensão. Em uma dimensão, que é o que a gente vai fazer agora aqui, ela pode ser tanto no chão, né, chamado de horizontal, quanto na vertical. E se é na vertical, existe uma aceleração obrigatória, que é conhecida como aceleração da gravidade. Tá bom? Eu vou ler a questão com vocês agora e a gente vai resolver igualzinho a gente resolveria se fosse no chão, né? Se fosse no chão, tá bom? Só que agora a minha aceleração vai sempre me frear e ela tem o valor da gravidade, porque agora isso é para baixo. Vamos lá. Em um bungee jump, mais ligeiramente menos radical, quase um bungee jump, perdão, gente, mas ligeiramente menos radical a 60 metros do chão. O queda livre em Brotas dá um frio na barriga só de olhar, mas a queda livre, na verdade, é bem menor. Ela tem 25 metros. Então, a queda livre é de 25 metros. Tem uma distância até o chão de 60 e a pessoa cai por 25 metros. Interpretado, hein? Lendo e interpretado. Considerando que a resistência do ar seja desprezível, que a aceleração da gravidade do local seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, está aumentando a velocidade da pessoa de 0 para cada segundo de queda de 10. Então, está acrescentando na velocidade 10 por segundo. Opa, por segundo. E a velocidade é em metros por segundo. É aqui que aparece aquele segundo ao quadrado, tá? Então, eu acrescento de 10 metros por segundo a cada segundo. Tá bom. O salto se dá a partir do repouso. A pessoa está parada, ela não se joga para baixo. O tempo total em que uma pessoa experimenta a sensação de queda livre, antes de começar a ser freada pela corda esticada, é de quanto? Opa, uma questãozinha de tempo de novo, tá? Em relação a outra questão, qual é a diferença? Nenhuma, a não ser o fato de que aqui a gente está agora num movimento na vertical. Então, vamos resolver ela. Professor, é uma equação de movimento retilíneo e uniforme. Não é uniforme porque existe aceleração. Tá? Então, se existe uma aceleração, eu posso tirar uma aceleração média, que é a mudança de velocidade, que é a mudança de velocidade na mudança de tempo. Tá? Porém, aqui ele fala que eu tenho uma velocidade inicial igual a zero. E ele me dá a variação de quem? Ele dá a variação do espaço. Ah, professor, como é que você sabe isso? Porque ele fala ali, ó. Gente, quando eu falo ele, eu estou dizendo ele o enunciado, tá bom? Às vezes é uma mulher que escreve, pode ser ela. Só que como não tem esse recurso aqui, eu vou falar ele. Então aqui, ó, o espaço é 60 metros, de 0 a 60. Ah, é o contrário. Não, eu vou deixar assim. Vou deixar assim, por quê? Porque daí eu coloco a minha aceleração como sendo mais. Ela aumenta a velocidade. Se eu faço o contrário, eu tenho que fazer que a minha aceleração é menos. Eu estou voltando na posição, né? Nesse caso, eu estou aumentando na posição, então é um movimento progressivo. Então, a velocidade é positiva. Eu estou acrescentando. Tá, e aí?
E aí que você está sendo acelerado pela gravidade. Tá? Então vai ter uma mudança de posição. Dos dados que eu tenho aqui, faço minha leitura, minha interpretação, coleta de dados. Eu consigo coletar a aceleração? Sim, você consegue. Essa aceleração, vou botar aqui, ó. A é igual à gravidade, que é igual a 10. Professor, mas e se eu estou pulando? Aí eu coloco a gravidade negativo, tá? Se eu não me engano, a próxima questão é de um pulo. Mas nesse caso aqui não, nesse caso então é positivo. Tá, e aí? E aí o que a gente faz? Então, se deu a partir do repouso. Opa, se deu a partir do repouso, a velocidade é igual a zero no começo. 0 metros por segundo. Tá, e é só isso. E o tempo? Não, mais uma informação. A variação de posição, né, ou seja, a posição final, final menos o inicial, vamos colocar assim, ó, final menos o inicial, é de 25. Mas é 60. Não, a pessoa não cai até o chão, senão ela bateria. Então, ela é de 25 metros. Então, beleza. O que a gente consegue calcular agora? A gente consegue calcular a velocidade final que ele tem ali? Não, porque eu não sei o tempo. Aí eu teria que usar Torricelli. Mas eu consigo calcular o tempo. Consigo calcular o tempo. E o que vai ser legal de calcular o tempo nessa questão aqui, que diferente da questão de um movimento retilíneo uniforme, o tempo que eu vou usar aqui agora é aquele tempo na equação do sorvetão, ó. Então, como assim a equação do sorvetão? Tem o sorvete, né, que é o S mais S0. Ixi, volta, volta, aqui. Que é o S mais S0, mas nesse caso aqui, ele vai ficar um pouco maior, né? Porque além de eu estar mudando a minha velocidade, eu estou sendo acrescentado de aceleração. Então, seria um S igual a S0. Professor, de onde você tirou essa equação? Equação do movimento uniformemente variado. mV mais a velocidade inicial, que eu sei, vezes o tempo, igual não, mais, né? Eu estou considerando que para baixo aqui dá positivo, então eu tenho a queda, aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Aqui vem um grande problema, gente. Aqui vem um grande problema, que é o fato de eu ter que calcular um t ao quadrado. Por que que isso acontece? Porque às vezes o objeto está sendo arremessado, então ele vai passar em um tempo e depois ele volta e passa de novo. Então ele passaria em dois tempos. Por isso tem o tempo ao quadrado aqui, né? Você usaria a relação de Bhaskara, a relação de tirar o quadrado do número, as duas raízes. Então nesse caso aqui, eu sei quanto que é a variação da posição. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar o S para o outro lado. Ele fica S menos S0, que eu já calculei aqui embaixo. S menos S0 dá 25. Então, desse lado vai ser o 25. Que, como eu passei o S0 para o lado, o igual vem para cá. Aí eu vou ter, então, o V0 vezes o tempo, que é o tempo de queda. Então, aqui eu não tenho esse V0 vezes o tempo. Por quê? Porque a velocidade zero está ali embaixo, ó, é zero mesmo. Então, a pessoa não se jogou para baixo, né? Ela não, tipo, teve velocidade inicial. Ela simplesmente pulou. E aí, então, eu tenho a minha aceleração, que é a Azinho, que vale quanto? Vale 10, tá na minha questão ali. Porque o Azinho vale a gravidade, que então vale 10. E aqui, então, vai ter o meu tempo ao quadrado, dividido por 2. Tá? O 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando a variação das posições, o S menos o S0. Então, aqui vai dar 25 vezes 2, igual a 10. E aqui, então, eu vou ter o tempo ao quadrado, certo? E para resolver isso daqui, então, ele vai ser quanto? Olha que legal. Aqui vai ser 50, né? Porque é 25 vezes 2, igual a 10 vezes o tempo. Vou deixar o tempo sozinho do lado de cá. E o 10 vai passar dividindo. Tá, professor? Então, se você cortar o zero, dá 5. Então, o meu tempo é de 5 segundos. Não, gente, o seu tempo não é de 5 segundos. O seu tempo ao quadrado é de 5 segundos. E seria 5 segundos ao quadrado. É de 5. Ou seja, o tempo seria um número vezes ele mesmo, que dá 5. Seria, então, a raiz desse valor.
Seria, então, raiz de 5 segundos, que dá aproximadamente ali 1,8, 1,70 e alguma coisa, 77, eu acho, não me lembro agora. Ou seja, dá menos de 2 segundos, não, dá mais de 2 segundos, né? Tá certo. Dá mais de 2 segundos de acontecimento. Tá 2,1, então. Por que que eu tô dizendo isso? Porque aqui, ó, teve o tempo ao quadrado. Você achou a raiz de 5, tá bom? Isso, na verdade, matematicamente, ele seria, né, mais ou menos 5. Como é que você resolveria essa conta? Ah, usa o Bhaskara ou passa ali para o lado e vê quais os valores eu consigo fazer para dar 5. Mas quando eu faço isso, ele seria mais ou menos. E eu não falei do menos aqui. Por quê? Porque o tempo não acontece negativo, né? O tempo não acontece no passado. Mas se fosse possível entender o que seria esse tempo negativo, seria como se a pessoa estivesse pulando, né? Ao invés agora dela estar caindo, ela está pulando. Então, em um tempo de menos raiz de 5 segundos, ela subiu, aí zerou o tempo, e aí depois voltou, e no mesmo tempo ela passou ali na volta. Então, ele passa tanto no mais quanto no menos também. Beleza? Então não é uma coisa tão difícil de entender assim, é mais difícil de entender a noção matemática, tá? E interpretar a minha resposta. Então ali, qual que é o tempo que a pessoa chega nos metros 25 até que a corda seja puxada? O tempo que ela chega ali, vou pôr de grande, bem grande agora aqui, em vermelho, não, em branco, em vermelho. O tempo que a pessoa demora para chegar ali, então, vai ser de um tempo igual a raiz de 5 segundos. Vai ter o tempo que ela levou para chegar até ali embaixo. Qual foi a velocidade que ela chegou ali embaixo? Não sei. Não foi isso que eu calculei. Para calcular a velocidade que ela chegou até ali embaixo, V igual a V0, porque você sabe o V0, mais a aceleração vezes o tempo de queda. E o tempo de queda é raiz de 5 segundos, né? Então você multiplicaria a aceleração, que é quantos? É 10 vezes raiz de 5 segundos. Não é tão difícil, né? Quando a gente começa a colocar na ponta do lápis. A única coisa que mudou aqui, então, o movimento saiu do horizonte e agora ficou na verticalidade. Fora isso, nada. Professor, faz mais uma questão com a gente. Vou fazer sim, tá? Vou fazer sim. Não vou discutir tão profundamente a questão com vocês, mas eu vou fazer ela assim, ó. Porque aqui acontece o seguinte, ó. Isso aqui é um experimento bem famoso e é igual à questão anterior. O que muda daquela questão para essa? A pergunta. Quando eu falo assim, interpretar, você tem que saber se a pergunta está perguntando sobre o tempo, porque daí isso vai começar a pôr na sua cabeça, depois da tirada de dados, aonde tem a igualdade. Ah, mas a minha igualdade é na equação de MRU, a minha igualdade é na equação de variação da posição para aceleração. Aí você vai se localizar, né? Lembrando que não tem muitas equações. Vamos lá então. Eu vou ler a questão com vocês e já vou resolver direto. Ó. Uma forma possível de determinar a viscosidade de uma substância líquida é calcular o tempo em que uma esfera leva para percorrer uma determinada distância no interior da substância. Isso é verdade, a gente faz isso mesmo. Para dar início a um teste, uma esfera metálica de massa de 1 kg, perdão, foi lançada em linha reta verticalmente para baixo, com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Ou seja, a pessoa agora jogou ela para baixo. Então ela deu uma velocidade para essa bolinha. Um V0, então agora ele não é zero, ele tem valor, esse V0, que é 2 metros a cada segundo. De altura de 5 metros em relação à superfície contendo um óleo vegetal. Então ele vai jogar isso daí ela vai bater no óleo e depois vai percorrer o caminho do óleo. Como representado então na figura. Tá ali o cientista, né? Essa experiência a gente faz mesmo. É bem desse jeito mesmo, mas não precisa arremessar de uma altura tão grande. Você solta ela, você consegue ver ali, são alguns centímetros só, né? Desprezando-se todas as forças de resistência, ou seja, ninguém vai frear ele no sentido contrário. Quem frearia ele? O ar. Não vai ter isso. Cancela o ar. Então tá bom. E a aceleração da gravidade igual a 10. Opa, então essa minha velocidade está sendo acrescentada de uma aceleração chamada gravidade, que é igual a 10. 10 metros por segundo a cada
segundo. Então, 1 segundo depois, a velocidade vai ser de 12. Por quê? Porque é 10 mais 2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da velocidade que a esfera atinge a superfície do óleo. Tá, então, para a gente saber a velocidade que atinge a superfície do óleo, posso ficar nisso, né? Ah, 1 segundo depois aumentou para 12. Então, a velocidade de 1 segundo é igual a 12. A velocidade de 2 segundos é igual a 22. Por quê? É 10 a mais. A velocidade de 3 segundos é igual a 32 metros por segundo. Então, ele está ficando cada vez mais rápido. Está aumentando, vai virar. E ele vai parar isso? Não, se o buraco fosse infinito, ia aumentar infinito. Mas como não é possível isso, a gente tem que trabalhar só numa faixa, né? Bom, então agora na coleta de dados eu vou fazer o seguinte. Os meus dados, né, na verdade eu já fiz isso, que é a velocidade 0, 2, a gravidade 10 e a minha variação da posição, o deslocamento na queda, né, que é de 5, tá? Só que se eu colocar só os valores ali, não é nada físico, é só matemática, então eu preciso das unidades. Metros por segundo ao quadrado e metros, apenas metros, 5 metros. Professor, eu vou usar a equação horária. Não precisa, não precisa, porque ele quer saber a velocidade que chegou lá embaixo. Então ele não quer saber o tempo que chegou lá embaixo. Eu posso usar uma equação que não tenha o tempo, que é a única equação que é para o MUV que não tem o tempo, que é chamada de equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade que se tinha no início ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que a gente tem, nesse caso é a gravidade, deixa eu colocar um azinho aqui, né, para não confundir vocês, vezes a variação da posição, que é o 5, tá tudo ali. Então eu tenho V0? Tenho. Eu tenho aceleração? Tenho. Eu tenho a variação da posição? Tenho. E com tudo isso eu calculo quem? Eu calculo a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado que eu chego lá. Então a velocidade ao quadrado que eu chego no solo vai ser de, cadê aqui? O V0, que é 2. Então é 2 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é o G. Então é 10. E a minha variação da posição é de 5 metros. Então aqui eu tenho quem? Eu tenho aqui opa, 2 vezes 10 que dá 20, vezes 5 que dá 100, mais quanto aqui, ó? V ao quadrado, mais 4, né? Então aqui eu tenho 10 vezes 10 dá 100, mais 4, 104. Tá, e aí, o que tem que fazer agora para resolver para ter a solução ali, então? Eu tenho que fazer, isso é o que eu faço, né? Eu tenho que fazer um número vezes ele mesmo, que dá 104, né? Ah, mas eu não vou conseguir descobrir isso nunca. Vai sim, não é, e nem é tão complicado assim, tá bom? Por quê? Porque agora você consegue olhar as respostas ali, ó, tá? Ele vai ser um número que é maior ou menor do que 10. Por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse 100 aqui, a minha velocidade, se fosse 100, a minha velocidade seria 10. Só que ele não é 100, ele é 104. Tá? Então ele vai ser um pouquinho maior do que 10. Tá? Então ele é um pouquinho maior. Mas o quanto maior? Você poderia chutar um valor, claro. Se fosse uma prova aí, uma prova de questões discursivas para o professor, você poderia colocar aproximadamente 10 e depois discutir o porquê, né? Falar, é aproximadamente 10 porque não deu quase 1 segundo de queda, ele não conseguiu virar 12 ali. Tá? É aproximadamente 10 porque a raiz de 104 não é uma raiz exata, é uma resposta boa. Tá? Ou ele é maior do que 10, né? Ele é aproximadamente 10, um pouquinho maior, porque nas respostas aqui, ó, todos os outros números são menores. Então, qual que é maior? O único que é maior é a letra E, solucionando então a nossa questão ali de ser um pouquinho maior, né? Ah, mas eu poderia colocar que era 12, porque aqui é o 2 mais 10. Não, não, por causa que a raiz de 104 é diferente dessa raiz que você está pensando aí, tá bom? Né? Por causa que eu não posso tirar a raiz de uma soma, né? É isso que você deve estar pensando. Se tirar a raiz de uma soma, você poderia fazer isso, mas não existe tirar a raiz de uma soma.
Você tem que somar e depois tirar a raiz. Tá? Então, que número ao quadrado dá o valor de 104? Você não sabe, mas você sabe que ele é aproximadamente perto de 100. Fechado? Professor, e aí, terminou? Terminou, tá? Terminou. Posso fazer questões que são questões fechadas? Como são questões fechadas em que não tem valor? Por exemplo, assim, eu lancei um objeto com uma velocidade v e ele chegou a uma altura h. Posso resolver? Pode. Basta você imaginar que esses valores que não aparecem, eles são valores, eles são números. Então você faz as operações com eles normalmente, tá bom? E aqui, gente, eu vou colocar aqui, ó, que a velocidade é 10,2, né? Vou por aproximado ali, porque a gente sabe que não é 10,2, e depois você pode fazer, né, 10,2 vezes 10,2 vezes dá 104 mesmo. Combinado? Vou fazer mais uma, talvez eu faça, mas eu vou abrir com vocês somente ela aqui, ó, para não ficar tão extensa a aula, né? Essa daqui, ó. Se eu jogo um objeto para cima com uma velocidade, olha que legal, e depois eu jogo ele com 3 vezes essa velocidade, a nova altura atingida pela bola será de quanto? Vocês acham que vai subir 3 vezes a altura ou não? Tá? Vou deixar essa questãozinha aqui, canto. Eu vou responder essa questão já no começo da próxima aula, tá? Então eu vou finalizar a parte aqui de cinemática falando a respeito dos movimentos em 2 dimensões, né? Já falei algumas aulas na parte de teoria, que ao invés do objeto estar apenas caindo, ele pode estar caindo e estar indo para frente, né? Como, por exemplo, um chute de uma bola aqui, ó. Se você chutar um objeto, um penhasco, para frente, ele vai ir para frente, mas também ele vai cair, né? Ele vai fazer um movimento de queda desse sentido aqui, ó. Não é desenho animado que anda depois cai. Ele faz os dois juntos. Então, na próxima aula, eu vou falar a respeito das composições, só que eu vou resolver questões com composição do movimento. Pode ser, então, queda livre, lançamento horizontal, que é esse exemplo que eu estou dando aqui, tá? Ou lançamento oblíquo, que eu já fiz outras vezes, tá? O lançamento oblíquo é quando a gente fala de um canhão apontando num determinado ângulo ali, tá bom? E aí eu começo resolvendo essa questão aqui, ó, que é uma questão da PUC do Rio de Janeiro de 2017. É uma questão em aberto. Como assim? Não tem valor. Vou começar resolvendo ela, mas por enquanto é isso. Beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, para todos vocês que me acompanham aqui, tá? Principalmente aí aos meus alunos da ETEC, lá em Tararé. Espero que estejam aqui, né, para recuperar o conteúdo ou aprender o conteúdo. E se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que quer perguntar aí em umas aulas futuras, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever nesse canal aqui, onde o conhecimento sempre vence a ignorância. E hoje nosso conhecimento foi da física, mas lembrando que a gente tem playlist para um monte de coisa aí, né? Para o vestibulinho, para o vestibular, para concurso público, para matemática, para cálculo, para engenharia. Então tem um monte de coisa aí, basta você se inscrever e compartilhar com seus amigos aí, doido pela matemática e pelo cálculo. São poucos, mas são os bons. Pessoal, um grande abraço, até a próxima.